Outubro não é só o mês da criança, é também o mês do terror. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre A Babá, uma produção original da Netflix dirigida pelo McG, que estreou agora, na sexta-feira 13. Eu não gosto do McG e achei esse filme bem fraco, mas como eu sei que vocês curtem um filme de terror, eu decidi fazer essa crítica pra compartilhar com vocês a minha opinião e saber a de vocês também. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber e comenta aí se você já viu e o que você achou desse filme, beleza? Bom, pra começar, A Babá é um filme de terror que tem bastante gore. Ele também tenta ser engraçado o tempo todo, mas muito das piadas que tem aqui não funciona. Apesar disso, tem um ou outro momento que dá pra dar uma risadinha aí e são piadas bem feitas. O roteiro é bastante previsível e parece até que foi feito por um estudante iniciante de cinema. Ele é muito preocupado em abrir e fechar as pontas. Isso acaba fazendo com que toda a situação que o filme mostre tenha um desfecho e tenha uma solução, o que acaba sendo um pouco desnecessário. Fica até um pouco chato. O bom disso é que pra mim foi muito fácil escrever esse roteiro, porque tudo que eu esqueci de abertura de situação eu acabei lembrando no fechamento, já que todas as pontas estão amarradas. Por um lado, isso é interessante porque mostra um cuidado que eles tiveram com o roteiro, mas por outro, a gente não precisa de explicação de tudo o tempo todo, sabe? A gente não precisa que as coisas sejam mastigadas e que tudo faça 100% de sentido. Tem que deixar um espacinho pra gente pensar também. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu vou dar um exemplo. No começo do filme, a mãe do Cole, que é o protagonista, tá limpando o porão e ele encontra a aranha. No meio do filme, ele tem que entrar no porão e tem uma situação com a aranha. Isso, inclusive, a gente até falou por aqui, lembra? Quando você mostrar uma arma no primeiro ato, ela precisa atirar ou aparecer de novo no terceiro ato. Depois tem uma outra situação em que ele precisa tomar uma vacina, ele tem medo de agulha e faz o maior escândalo. Na sequência, tem uma cena em que vão espetar ele com agulha. Enfim, eu acho que os diálogos e as cenas podiam mostrar muito mais da história e desenvolver esses personagens do que simplesmente ficar fazendo checklist de coisa que já mostrou antes. Outro problemão que tem nesse roteiro são algumas decisões burras que personagens inteligentes tomam, sabe? É aquela inteligência optativa. E sobre as piadas que eu comentei, a mais sem graça é que sempre jogam alguma coisa na cabeça do protagonista e chamam ele de marica. Quem tem os olhos um pouquinho mais treinados vai entender exatamente o que eu tô falando. E eu sei que vocês que acompanham aqui o canal assistem filmes são bem mais cri-cris que eu. A fotografia eu achei bem pobrezinha. O filme tem muito cara de produção pra TV. E eu acho bem ruim quando os caras decidem fazer um filme de baixo orçamento e tomam as decisões erradas com relação ao investimento. E aqui é o caso, viu? O gore tá legal, mas faltou muito gore aqui. Porque assim, já que a gente vai apelar, vamos apelar direito, né? As atuações estão ok, tem algumas referências a outros filmes de terror, mas é isso. Quanto à arte, tá quase tudo muito interessante. A direção de arte é bem bonita, só fiquei em dúvida com relação ao uso de alguns letreiros, sabe? Os caras colocam letreiros em cima de algumas cenas pra ilustrar algumas situações e assim, tem um problema. Primeiro que não tem padrão nem de fonte, nem de formato e nem de hora certa pra mostrar esses efeitos. A gente nunca sabe quando vai surgir um letreiro na tela e quando ele aparece a gente não sabe muito bem para que ele serve. Um bom exemplo disso é na hora em que a gente conhece a turminha da Bee. Aparece o nome de cada um deles em forma de letreiro, caixa na tela. Pra quê? Agora, falando sobre a história, senta aí que a gente vai ver tudo, inclusive os spoilers. O filme começa com o Cole, que é o protagonista, na escola. Ele tem 12 anos de idade. E é um nerd daqueles bem clichê, tá? Roupa social e óculos de haste bem grossa e preta. Ele tem que tomar uma vacina e acaba fazendo o maior escândalo. E aí a gente fica sabendo sobre esse medo de agulha, e esse medo de agulha vai ser explorado mais pra frente, como eu falei lá no começo. Depois a gente tem um pouquinho da rotina dele na escola, ele toma uma bolada na cabeça, chamam ele de Pussy. E aí no final da aula a gente conhece a Melanie, que é uma amiguinha dele e vizinha e que tem um pai divorciado que é super babacão e que depois que separou da mulher comprou um carrão que era o carro dos sonhos dele na adolescência. O cara é bem babaca mesmo. E aí enquanto ele volta pra casa ele é surpreendido por um trio de meninos que lembra muito um perfil tipo uma paródia da galerinha do Stranger Things e os caras cercam ele, começam a falar umas baboseiras pra ele, tipo de pegar a mulher. Os moleques têm 14 anos. E aí ele não tá interessado em ouvir e o menino protagonista, né, o principal lá desse trio, dá umas porradas, joga o menino no chão, o Cole, e a babá surge. A babá chama Bee, é uma loirona, do cabelo cacheado, olhos azuis, corpão, tal. Ela chega, pergunta se eles estão importunando o Cole, cochicha um negócio no ouvido do menino, ele fica aterrorizado e o trio vai embora. Ela resgata o Cole e dá uma carona pra ele até em casa. E aí agora vem umas cenas pra gente conhecer um pouco sobre a relação do Cole com os pais dele. Então primeiro ele vê a mãe dele limpando lá o porão, que é desses porões que a gente acessa pelo lado de fora da casa, que tem uma telinha quadrada que você tira.
Ela entra, tem as aranhas, ela tá arrumando, colocando as ratoeiras. Depois a gente tem ele com o pai quer ensinar ele a dirigir, mas ele não consegue nem ligar o carro de medo. E aí, com esse universo estabelecido, a gente conhece um pouco mais sobre a relação dele com a Bee, que é a babá. Eles são nerds, eles se complementam em todas as falas e eles se dão muito bem. Depois disso, a gente fica sabendo que os pais dele vão tirar um final de semana de folga dele, né, pra ficarem juntos. E aí a Bee vai ser responsável por cuidar do Cole, que ela chama ele de Si. E uma informação importante aqui é que o Cole é o único menino da idade dele, dessa região, desse bairro, que ainda tem babá. O povo zoa com ele por conta disso, mas também tem um pouquinho de inveja porque ela é toda gostosona. Aliás, falando na babá, tem mais uma curiosidade interessante. Ela olha a carinha dela, vê se você conhece. Eu vou dar uma dica, o nome dela é Samara Weaving. Se esse rosto não te chamou a atenção para um outro rosto conhecido, eu te digo, ela é sobrinha do Hugo Weaving, ou o Agente Smith, ou o V de Vingança, ou a Priscila. Mas voltando, a relação deles, como eu disse, é muito boa. Eles conversam sobre filmes, séries, algumas referências nerds que são bem interessantes. E tem até uma piada muito boa sobre a HBO, que fala que lá só tem pornografia. E o mais interessante disso é que a HBO, como a gente já sabe, é uma concorrente da Netflix. Bom, enquanto eles cozinham a janta, ele propõe pra ela um jogo que eles jogam sempre, que é montar uma equipe para pilotar uma nave para enfrentar um vilão. Ela fala quem são os tripulantes da nave dela e eles brincam, tal, se divertem, tal, mas ela não pergunta pra ele quem são os tripulantes da nave dele. Guarda isso que vai ser usado no final. Lembra da história? Abre uma portinha, fecha uma portinha? Pois é, essa é uma delas. Depois de jantarem, ela oferece pra ele um drink e ele diz, não, eu bebo sempre, tal, mas eu não quero beber sozinho. Ele faz com que ela vá até a cozinha preparar o drink dela e aí nisso ele joga o dele na planta e finge que bebeu. Ela vira o dela com tudo e fala, vamos dormir. Ela sobe com ele, deixa ele, né, coloca ele na cama e sai do quarto. E no quarto ele conversa com a Melanie via FaceTime e a Melanie diz que acha que quando ele vai dormir a babá faz altas orgias ou que ela transa com o namorado. E sugeriu que ele fosse do lado de fora do quarto dar uma conferida no que ela faz enquanto ele tá dormindo. E é isso que ele faz. Ele ouve o barulho da campainha, uns amigos dela chegam e ele vai até a beirada da escada, lá no guarda-corpo, dar uma olhada no que tá acontecendo. Eles estão jogando verdade ou desafio e aí é aquelas bobeirinhas de girar a garrafa. E aí um desafio é a Bee beijar todo mundo da roda. Ela beija cada um dos amigos de forma diferente. Tem aí uma cena de beijo lésbico dela com a Allison, que é a personagem da Bella Thorne, que a molecadinha vai adorar, porque a Bella Thorne tá super em alta agora. Depois, o último cara é o menino todo tímido que ela conheceu e levou pra casa como isca, porque ele vai ser o sacrifício. Ela, quando vai beijar, levanta os dois braços e de repente ela tá com duas facas na mão e espeta no cérebro dele. E aí quando ela espeta as facas na cabeça dele, os amigos dela surgem com dois cálices, um do lado de cada orelha, e começam a drenar o sangue dele. E aí um dos lados da cabeça não tá sangrando direito, e o amigo dela, o John, vai lá, cutuca, e aí tem uma cena agora que voa, espirra um monte de sangue nele, ele fica todo lavado e tal, mas consegue encher o cálice. Enquanto isso, o Cole tá lá em cima vendo tudo isso, ele fica horrorizado. Falando sobre esse personagem, eu achei o John um personagem muito de mau gosto. Primeiro que ele é um personagem negro fazendo uma piada com um movimento negro muito importante nos Estados Unidos, que é o Black Lives Matter. Eu achei essa piada super de mau gosto e totalmente desnecessária. Acho que faltou um pouco de sensibilidade aí do MacD pra entender que isso não é uma piada engraçada. Enfim, é só mais um entre os vários momentos desnecessários que esse filme traz pra gente. Bom, e o que tá rolando aí? É um ritual pra vender alma pro diabo e conseguir um pedido. Para isso eles precisam de o sangue de uma pessoa sacrificada mais o sangue de um inocente, que no caso é o Cole. A galera decide subir lá para tirar o sangue dele, então ele tá vendo que o povo vai subir, ele corre pro quarto e finge que tá dormindo, mas antes ele liga pra polícia e chama a galera pra vir salvar ele. Ele finge que tá dormindo, a galera entra no quarto, espeta o braço dele com a agulha e tira uma amostrinha de sangue e ele lá, firme e forte, fingindo que tá dormindo. E aí quando aparentemente todo mundo sai do quarto, ele amarra um lençol no outro, faz uma Teresa, joga pela janela e aí quando ele vai tentar sair, a Bee tá do lado dele, ele apaga e acorda na sala, amarrado numa cadeira com o grupo todo, um do lado do outro na frente dele. E aí rola uma piadinha, assim que ele acorda, ele olha pra frente, um dos caras, que é o Max, tá sem camisa e a primeira coisa que ele pergunta é por que ele tá sem camisa? E aí o grupo tá preocupado em saber se ele viu realmente as coisas que eles acabaram de fazer. Enquanto eles estão questionando ele tá tentando dar uma saída pela tangente aí, ele tá lá serrando a corda que ele tá amarrado com um canivete que ele tinha guardado com ele. Só que tem um espelho atrás dele, a galera tá vendo e a menina até comenta, a Sônia diz, ai que bonitinho, tá tentando fugir, né? E aí enquanto tá rolando essa cena, a polícia chega, abre a porta e vê aquela situação. O Max cata um ferro daqueles de mexer lenha, joga e atravessa
os olhos de um dos policiais. O outro policial entra em pânico e atira no peito da líder de torcida, que é a Bella Thorne. Ela voa longe e o Cole corre pro quarto dele enquanto os caras estão matando o outro policial. E aí, enquanto ele tá subindo, o John sobe atrás dele, ele empurra o John pra trás, o John tropeça num carro de controle remoto, cai do guarda-corpo e tem o pescoço atravessado. É bem gore, é bem legal. -1. E aí, na sequência, sobe o Max, o cara sem camisa, pra pegar o menino. O Cole entra no quarto, tenta descer pela Teresa, mas fica com medo por causa da altura. O Max começa a puxar e o menino fica com mais medo de ser puxado do que de cair. Ele se joga no chão e corre. Só que ele foge pra dentro da garagem. Lá ele encontra o corpo do menino que acabou de ser executado, encontra também um isqueiro e um foguetinho, desses tipo de fogos de artifício. Ele pega, corre para a lateral da casa, entra embaixo do porão, desparafusando a gradinha e se esconde embaixo de um lençol. Aí tem a Sônia, que tá andando pela casa, procurando por ele, até que ela vê aquela portinhola, ela abre, entra e começa a bater nas coisas, procurando o menino. Ela não o encontra, e aí, quando ele tá deitado embaixo do lençol, tem uma aranha andando, ele dá um tapinha na aranha, a aranha cai numa ratoeira, ela ouve o barulho e volta na direção dele. Quando ela tá chegando perto dele, ele acende o foguetinho e atira nela, só que ele erra. Ela fala, errou. E quando ela bate a mão no chão, ela prende as mãos com 2 ratoeiras, ele consegue fugir dela e sai. Ele sai do porão, tranca ela, né? Prende de novo os parafusos dessa tela, o negócio começa a pegar fogo, ela fala, não morri. Aí ele joga alguma coisa lá dentro, que eu não me lembro exatamente o que é, e o negócio explode e joga ele pra bem longe. Mais uma morte. E aí surge o Max, que é o cara sem camisa, que começa a perseguir o Cole pelo jardim. Até que eles encontram o menino que tava fazendo bullying lá no começo, jogando ovo na casa do Cole. O Max para. Isso mesmo, eles param a perseguição e o Max fala, você vai deixar ele ficar ofendendo você? Jogando o negócio no seu território? Vai lá e pega ele. Aí o menino, né, o Cole, vai até lá, explica a situação pro outro, que tá dando umas porradas nele lá, e ele diz que vai ajudar, só que aí quebra um ovo na cara dele, mas é bem difícil você explicar pra alguém que sua babá tá fazendo um ritual satânico com os amigos em casa e que você precisa de ajuda, né? Você acreditaria nisso? Pois é, o menino também não acreditou, deixou ele no vácuo, o Max vai, continua a perseguição ao Cole. Eles correm e aí o Cole sobe numa casa de árvore que ele tem e que no começo do filme estava sendo desmontada, agora aparece. Quando ele sobe o último degrau, ele quebra 2 degraus para que o Max não consiga subir, só que ele acaba usando uma corda, chega até lá, pega o Cole pelo pescoço, levanta e fala, agora você vai morrer que nem homem. E aí, enquanto ele levanta, o chão da casa cede, os dois caem, só que a corda esbarra no Max, enrola no pescoço dele, ele fica pendurado, mais um morto, e o Cole cai no chão. E aí, quando ele tá no chão, surge a Bee lá da entradinha da casa dele com uma espingarda e ela começa a atirar nele. Ele corre pro outro lado da rua, bate e entra na casa da Melanie, que é a amiga dele. A Bee entra na casa e o casalzinho se esconde atrás da escada, enquanto a Bee vai seguindo pela casa para procurar os dois. Eles entram no banheiro e aí tem uma conversinha entre eles e o Cole dá o primeiro beijo dele. Ele é apaixonado também pela vizinha, além da babá. Depois disso, ele tá todo animadinho e ele diz pra Melanie que ele vai tirar ela dessa situação que ele acabou provocando. Então ele sai da casa correndo e chamando a Bee pra ir atrás dele. E aí dentro da casa dele ele encontra a Alison, né, que é a cheerleader, deitada, aparentemente morta. Ele checa pra ver se ela tá viva, o nariz, tá, a respiração. Ela tá lá com o tiro no peito. Ele segue até a cozinha, de repente ela surge atrás dele. E aí eles começam a conversar, de repente ela vai pra cima dele e ele começa a jogar umas coisas contra ela e vai até a máquina de lavar louça em busca de uma faca que o pai dele tinha colocado lá no começo do filme e que amarrou a situação agora. Só que tem um problema aí. Além da gente ter o flashback dele colocando, né, do pai dele colocando a faca dentro da máquina de lavar, a gente tem mais um recorte de cena que vai até o hotel onde os pais dele estão e a mulher pergunta: você colocou a faca na máquina de lavar louça? Lá não é lugar de pôr faca, você tem que colocar na tábua, lá em cima da pia. Sim, tem esse recorte ridículo. E se não bastasse, ela tá lá, ó, no marido embaixo do lençol enquanto eles estão falando sobre isso. E aí depois a gente volta pra cena da cozinha e a gente tem a menina segurando a faca e perguntando pra ele: é isso aqui que você estava procurando? Ele fica em pânico e aí quando ela vai pra cima dele, ela toma um tiro que explode a cabeça dela e voa sangue todo no menino. Quem matou foi a Bee. E aí, lavado de sangue, um pouquinho desesperado, o Cole pega o livro e pega um acendedor, sabe? Tipo aquele isqueiro. Ela fica toda preocupada e tenta argumentar com ele. Fala que ele é o cara, que ela podia ter matado ele, mas ela preferiu matar a amiga, que ela vai ter que ir embora dali. E pede pra que ele dê o livro pra ela. Ele se nega e vai andando com o livro e o isqueiro na mão, até que ele pergunta: eu fui a primeira criança? Ela fala que não. E aí ele coloca fogo no livro e joga pra sala. Enquanto ela vai
atrás do livro, ele corre para fora de casa e atravessa a rua. Ela vai lá e fica tentando apagar o fogo do livro para não perder o livro de rituais dela. E aí o Cole entra no carro do pai da Melanie, ele engata a primeira e vai contra a casa dele. Ele joga o carro na sala dele e acaba atropelando a Bee. Então o carro vem por cima e cai em cima da menina e meio que prensa ela no chão. E aí ele sai do carro e fala pra ela que acabou. E aí ela, deitada no chão, à beira da morte, mas com o cabelo impecável, com a pele impecável, só uma cicatriz em volta dos olhos, pergunta pra ele qual é a tripulação da nave dele contra o vilão, que é um fechamento lá daquela primeira parte do filme. Ele lista os tripulantes da nave e diz que ele e ela são os 2 últimos tripulantes da nave dele. E ela diz que não sabia que podia colocar os 2 na nave. Ele diz que na ficção vale tudo. E a gente sabe, Cole, vale tudo mesmo, né? Dito isso, ele sobe no carro, os bombeiros estão chegando, resgatam o menino, na sequência os pais deles chegam também, e aí vão falar com ele, só que antes disso eles atropelam a bike do menino que tava fazendo bolinho com ele lá no começo do filme, e aí sentam com ele e perguntam: meu filho, o que aconteceu? Ele explica e aí ele fecha dizendo: eu não preciso mais de babá. E aí acaba o filme. Assim, em resumo, é um filme muito fraco, que usa muito clichê, mas de uma forma muito porca, e que com certeza vai passar em branco pra todo mundo que não vê os comerciais que a Netflix tá enchendo aí nos vídeos do YouTube. No fim de semana que a gente teve o ótimo A Morte Te Dá Parabéns, A Babá é com certeza um balde de água fria. E ele serve pra mostrar pra gente também que nem sempre a Netflix acerta nas produções dela, o que é uma pena. Eu só recomendo pra você que curte muito clichê, mas aqueles clichês que estão bem desgastados já, sabe? Agora, se você tem uma fila de filmes mais interessantes pra assistir, eu recomendo que você deixe esse passar. Coloca ele mais pra frente, que eu tenho certeza que você vai esquecer e não vai precisar ter visto isso. Bom, e com isso eu encerro o meu vídeo sobre A Babá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você curtiu, dá o seu like pra eu saber, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e fica ligado que a gente tem 2 vídeos por semana sempre por aqui, beleza? Importante, se você já viu esse filme, se você tá afim de ver, comenta aí embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Vamos conversar, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!